Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos ao tema de hoje. Olá, você chegou no nosso canal Papeando Bíblias e Afins, o canal de bate-papo. Antes de nós prosseguirmos ao que estaremos falando hoje, que tal você inscrever-se se já não é inscrito ainda, né? Claro, também acionar aí o sininho para receber as atualizações. Sempre que nós colocarmos um vídeo novo, você vai estar recebendo aí sempre um alerta para poder acompanhar-nos, ok? E também compartilhar este vídeo com os seus amigos. Nesta oportunidade, gostaria de falar acerca da Bíblia Sagrada, um pouquinho da estrutura, porque a pergunta que nós fazemos, e esse é o tema deste vídeo de hoje, a pergunta é: você sabe ler a Bíblia? Né? Ou o que você conhece da Bíblia Sagrada? Há muita gente que diz que não lê a Bíblia. Eu não quero esse livro porque ele é muito enigmático, está cheio de palavras que são difíceis, de momentos que não dá para entender, a gente não sabe quando é símbolo, quando está falando literal, mas a Bíblia não é difícil de ler, né? Afinal de contas, ela é a revelação, é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a humanidade. E o intuito de Deus é que todos os homens leiam a Bíblia e a entendam, sabendo que a mensagem central dela é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para começar a ler a Bíblia, precisa-se entender algumas partes da sua estrutura. Por exemplo, saber que ele é um livro muito antigo, não o mais antigo, porque existe narrativas mais antigas do que ela, por exemplo, acerca mesmo da criação do mundo, como a Enuma-Elish, né? Ou mesmo a epopeia de Gilgamesh, que fala acerca de um dilúvio. Mas a Bíblia traz uma narrativa a partir da visão monoteísta de um único Deus, o Deus eterno, que fez os céus e a terra. Bom, a palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, ela está dividida em 2 testamentos. Eu sei que as informações que estarei dando hoje aqui, neste vídeo, para algumas pessoas é muito básica, mas nem todos que estão inscritos no nosso canal têm aprofundamento, né, o conhecimento acerca da palavra de Deus. Por isso que eu estou fazendo este vídeo, né? Ela tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, logicamente. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes. Lei, são 5 livros. Existem os livros históricos, que são 12. Existem os livros poéticos, que são 5, e os proféticos, que são 17 livros divididos em 2 partes, 5 chamados de profetas maiores e 12 profetas menores. O Novo Testamento está dividido nos evangelhos, que são 4, existe o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, a explanação das doutrinas cristãs, né, que são as cartas ou as epístolas, como também é conhecida, e existe o livro do Apocalipse, o tão temido livro do Apocalipse, certo? Então, quando você pegar a Bíblia aqui, abrir a Bíblia para ler, você precisa entender que parte da Bíblia você está lendo. Se for os primeiros 5 livros da Bíblia, são os livros de Moisés. Fala de lei, da vontade de Deus, como surgiu o povo de Israel, como surgiu a humanidade, vai falar do dilúvio, o chamado de Abraão, né? O início do patriarcado, tudo isso. A partir dos livros de Josué para frente, você vai encontrar os livros históricos, né? Esses livros históricos vai até Esté, vai contar como o povo vai conquistar a terra. Depois de conquistar a terra, vai a transição para o juizado, do juizado para a monarquia, da monarquia vai se chegar até o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro babilônico lá de volta para Israel. Também você vai encontrar os livros que são chamados de poéticos, né? O livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Cantares, por exemplo, né? Provérbios de Salomão, o livro de Eclesiastes, são livros chamados de poéticos ou sapienciais. Aí a partir daí, a partir do livro de Isaías para frente, você vai encontrar os livros proféticos, são profecias que estão dentro do período praticamente de toda a Bíblia, né? Principalmente a partir da monarquia, ok? Quando nós partimos para o Novo Testamento, então você vai encontrar a biografia de Jesus, que são os evangelhos, o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Depois você vai encontrar Atos dos Apóstolos, que vai tratar da explanação praticamente dessa igreja que vai estar andando e vai estar semeando a palavra de Deus, né? Depois você vai encontrar as epístolas,
que vai começar ali Paulo, né, o Pedro, o Tiago trazendo as referências bibliográficas no sentido de ensinamentos, né? São referências que eu digo assim no conceito de como deve o cristão andar, né? Como deve a pessoa estar diante de Deus. Então Paulo vai tratar, por exemplo, de algumas questões doutrinárias e teológicas, como o pecado, como a ressurreição, como a volta de Jesus, a vinda de Jesus, né? O andar cristão, a questão ética, como deve andar, como deve proceder, como os irmãos devem estarem vivendo em comunidade, né? Então nós temos também, depois dessas epístolas, vamos encontrar o Apocalipse. O Apocalipse são as últimas palavras praticamente de Jesus revelando para o João, falando sobre as últimas coisas, né? Falando depois do arrebatamento da igreja, como virá aqui a questão da grande tribulação, como Israel vai estar em meio a tudo isso, como as pessoas vão ser perseguidas, né? E há um grande simbolismo ali, como vai aparecer a besta, o falso profeta. Então não é difícil ler a Bíblia. Basta apenas você se identificar, saber o conteúdo onde você está, tá certo? Então faz o seguinte, deixa no comentário as dúvidas que você tem e a partir das suas dúvidas, a partir dos teus questionamentos, eu estarei aqui abordando com passagens bem mais simples acerca da Bíblia Sagrada. Com certeza, seguindo este canal, deixando a sua dúvida aqui, você vai aprender a ler a Palavra de Deus com mais facilidade, ok? Então eu te espero você comentar aí abaixo. Agora você conhece um pouquinho só da estrutura, só deixei aqui um pouquinho, muito pouca da estrutura. Quer aprender mais um pouquinho? Existem vídeos no qual eu deixo aí alguns questionamentos da estrutura, como foi feita, a Septuaginta, a história da Bíblia, tá bom? Siga o nosso canal, siga aí, veja aí os nossos vídeos que você vai aprender bastante. Aguardo o teu comentário e até o próximo vídeo.